vencendo. Oitava edição do Rally dos Bandeirantes de Cross Country. E aí a gente começa com o Jean Azevedo e Emerson Cavassini, protótipos. Jean Azevedo e Emerson Cavassini, que acabaram sendo os mais rápidos na primeira volta do segundo dia. Largando conforme a classificação do campeonato brasileiro. Exatamente, tem o Roberto Reis e o Rogério Almeida que venceram o primeiro dia em Taubaté. A 11ª etapa do campeonato. Só explicando também para quem está assistindo agora, então, na verdade, parece o mesmo percurso, mas é o percurso no sentido inverso. É uma volta ao contrário. Muitas vezes pode até ter pequenas mudanças, né? Então nada garante que seja exatamente, mesmo quando você vem no percurso inverso, parece estar andando em outro lugar, é totalmente diferente. Só como o Maurício falou aí, você pelo menos já conhece um pouco do piso, já sabe um pouquinho mais do que pode esperar. Luiz Eduardo Stedley e o Armando Miranda. Armando Miranda como navegador. Eles que andaram muito bem no primeiro dia, né, conseguindo fechar a prova na 4ª colocação. E no segundo dia também fizeram uma boa prova aí, pontuando na categoria etanol. E aí o Marcos Moraes e o Edu Sachs. Eles estavam com aquele problema que a gente comentou, né, na central eletrônica do carro, então o carro não estava dando todo o desempenho que eles conheciam, ou que já puderam utilizar em outras provas. E aí a L200 Evolution do Júlio Bonatti e o Lorival Rodan, que foram muito bem no primeiro dia, né? Fizeram o segundo melhor tempo, reclamaram, aí o Júlio reclamou um pouco do pneu que teria escolhido, mas mesmo assim andou muito bem. Com a inversão a gente não teve o mesmo desempenho dessa dupla, que ficou com a 7ª colocação na primeira volta do segundo dia, em relação aos vencedores. Aí o Marlon Coelho e o Sidney Bruering. Também da equipe MAN, aí usando o Sherpa, com o mesmo problema do Marcos, né? Um pouco, experimentando um pouco a falta de potência no carro. Então, inclusive, como tinha um trecho de serra, de muita retomada, prejudicou um pouco o desempenho deles. E bonita aquela passagem, né? Com a rodovia em cima e os carros competindo embaixo, passando por uma espécie de um túnel. Acho que ali é Dutra, inclusive. É Dutra, né? E aí a gente estava vendo o Franciose, né? Que no primeiro dia quebrou com 2 km. A gente viu lá o copiloto reclamando que tinha sido um fusível, né? É uma pecinha que você encontra em qualquer posto. Infelizmente, não só viram isso depois. E o primeiro dia de prova ficou difícil para eles. E aí o José Savai e o André, também protótipos. Dupla pai e filho, andando de Sherpa. E aí o Maurício Neves e o Leandro Ferrarini. Eles que então tiveram problemas lá no primeiro dia com esse desenvolvimento aí do proto, tiveram problema com o câmbio, o Maurício machucou o pulso por ficar sem a direção hidráulica. Já no segundo dia começaram bem, fizeram o segundo melhor tempo na primeira volta do segundo dia. Ficando só 1:36, né? Dos líderes e vencedores da primeira volta, o Jean Azevedo e Emerson Cavassini. O Maurício está em forma, ele está andando o Campeonato Brasileiro de Rally, na categoria aí com o Gol, né? A ESPN Brasil aqui transmite as etapas. E no Dakar ele correu com o carro com o Touareg da Volkswagen, mas agora o interesse dele não é tanto o campeonato, e sim desenvolver o carro. E aí o Regis Braga e o Flávio França, que foram segundo colocados na primeira volta da Super Production. E o Luiz Faco e o Silvio Deusará foram os vencedores da primeira volta. O Luiz Faco andando muito aí de L200 RS. A gente viu ali a curva apoiando, ficando em 2 rodas, sempre andando forte. Foi muito bem nos Sertões também. E o Rodrigo Member passou a pouco com o Luiz Felipe e repetiram um bom trabalho do primeiro dia e venceram a Production, o TR4. Essa TR4, em quem diria, dando trabalho para o pessoal às vezes investindo em carros maiores.
Uma época andei desenvolvendo com a Mitsubishi, na pista da Mitsubishi, fazendo teste de durabilidade do carro. Marcelo, Damini e o Patrick. Aí o Paulo, os dois Paulos, né? Pitini e Bomba. Dupla Paulo, pessoal da Getronics. E aí a Helena Deyama e a Gilze de Araújo, dupla feminina. Elas que fizeram no primeiro dia aí na categoria Super Production, muito bom. Única dupla feminina, né? Uma dupla nova no caso, né? Porque a Helena vinha andando com a Josiane, fez os sertões com a Josiane não pôde participar da prova, então ficaram em quinto lugar no primeiro dia. A Gigi veio formar a dupla pela primeira vez. Quinto lugar entre os 9 carros que competiram. Excelente. E também ficaram com a quinta posição na primeira volta do segundo dia. Leandro Torres e o Luiz Arena. Olha um cotovelo. E muita poeira, hein? A chuva não veio, né, Clever? Não veio, né? A chuva, inclusive, veio no estado de São Paulo, mas não... Taubaté, não? No Vale. Não lá em Taubaté. E aí o Willem e a Doris. O Willo e o Ronaldo Mata. Várias Pajero Full aí preparadas para competir tanto na categoria Super Production como na Production. O que a gente tenta fazer nessa volta, o navegador ele vai identificando alguns pontos mais críticos para que na segunda volta a gente consiga ser mais rápido. Sempre a segunda volta é mais rápida, né? Se não acontecer nada, sempre ela é mais rápida. O Amabile, né, que havia vencido a prova na categoria caminhões leves, entre todos os caminhões tinha sido mais rápido, e justamente explicando o que acontece nessa prova, como se repete a volta, é como se fizesse um levantamento. Não que você vai devagar fazendo levantamento, mas normalmente, principalmente os pilotos que participam do Mitsubishi Cup, navegadores também aprendem a técnica do levantamento correndo. Um pouquinho mais molhada essa prova aqui, que daí você tira um pouquinho mais da técnica, né? Mas é seco, assim também é gostoso. O Brasil deu Michael. E daquele caminhão que tem 3? Um é o navegador, outro piloto. E outro só acompanha? Normalmente seria um mecânico, né? Muitas provas o André corre com 3, nos sertões, por exemplo, que as etapas são maiores e o apoio não está próximo, ele anda com 3. Muito bem, estamos de volta, segundo dia, vamos agora para a segunda volta, 12ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country Taubaté, e começamos com o Jean Azevedo e o Emerson Cavazin, que também foram, Clever, mais rápidos na segunda volta do segundo dia. Ou da 12ª etapa, né? Então andaram muito bem nesse segundo dia. Já aí a gente vê o Rogers e o Rogério, que tiveram problemas com o carro. Eles venceram no primeiro dia, mas no segundo dia não ficaram imunes aos problemas. O carro começou a aquecer, eles foram levantando o pé, tirando o pé para tentar terminar a prova, e conseguiram terminar ainda em 4º lugar na categoria protótipos. E no Rally dos Bandeirantes, que é a soma dos 2 dias, certo. Então, eles acabaram vencendo. No último pedacinho nós tivemos ainda um problema de superaquecimento, tivemos que tirar o pé, mas deu tudo certo, sim. Uma prova gostosa, boa de andar, e graças a Deus deu certo.